Terça-feira e o canal de corte do Sexto Round já foi devidamente abastecido com o filé mignon do podcast da última segunda. Mas essa semana faço um apelo especial para você clicar no link do comentário fixado abaixo e se inscrever lá, porque amanhã, quarta-feira, começa o trabalho do novo repórter do Sexto Round, João do Boteco. Ele entrevistou o André Azevedo, que vai falar se o UFC Fight Pass vai para Globo, vai para Netflix, como foi trabalhar na Globo, se tinha treta. Os trechos, melhores cortes da entrevista estarão todos lá, exclusivamente. Nenhum outro lugar você vai ver. Então, acompanhe o nosso canal de corte que vai bombar em 2025. Vamos para a resenha. Vocês sabem que ao longo de toda a história, o peso pesado sempre foi a categoria mais deserta do MMA. E em 2025, a situação não mudou. Para vocês terem ideia, hoje o UFC tem 29 contratados na divisão até 120 quilos. A segunda divisão mais rasa, o peso mosca, tem 44 integrantes. Quando o Jailton Almeida, o malhadinho, que sempre competiu como meio pesado, anunciou que no UFC iria para de cima, muita gente torceu o nariz. Mas não só a ascensão foi super rápida, como ele ainda não teve qualquer dificuldade contra adversários fora do top 5. Para quem acompanha há menos tempo, lembro que o campeão mais velho da história do UFC foi Randy Couture, com quase 44 anos no peso pesado. Couture, que lutava na categoria de baixo, se aposentou e estava voltando de um hiato. Como não tinha concorrência, esse foi um ato desesperado do UFC, ele bem menor, bem mais velho e sem ritmo, voltou e dominou o campeão da época. Tim Sylvia fez 5-0 no Mondrongo. Quem foi o maior campeão peso pesado que o Bellator já teve? Ryan Bader, que era meio pesado no UFC. Fedor Emelianenko, número 1 por muito tempo no Pride. Com 3 meses limitando carboidrato simples, ele vira meio pesado. Quem é o rei hoje em dia? John Jones, que não é um peso pesado natural, era meio pesado. Duas realidades explicam essa situação. Primeiro, que encontrar homens atléticos com mais de 105 quilos perambulando por aí não é comum. O peso médio de um homem adulto nos Estados Unidos é 81,5 quilos. No Brasil é 78,5. Quando encontramos alguém por aí 20 e tantos quilos acima da média, esse cidadão não é atlético. E se for, a competição por ele é enorme. Nos Estados Unidos tem basquete, futebol americano, beisebol, até o telequete como modalidades historicamente mais populares por lá do que o MMA. E quando eu digo mais popular, você escuta mais grana, mais status social, etc. Então o garoto alto e mais pesado tende a praticar esses esportes que inclusive rendem bolsas universitárias. Quem vai para artes marciais específicas, wrestling, submission, jiu-jitsu, boxing, e se destaca, vai muito bem, obrigado, vive bem. Os wrestlers top de linha na Rússia, na Turquia, no Irã, na Mongólia são heróis nacionais muitíssimo bem pagos. O número 1 do submission, o Gordon Ryan, é um multimilionário em dólar, fazendo o que faz de melhor, sem precisar sair da zona de conforto. Gable Stevenson, que foi medalha de ouro no wrestling estilo livre, saiu famosão das Olimpíadas e recebeu uma chuva de ofertas. Uma delas foi do UFC, mas ele resolveu assinar com WWE, telequete, sem tomar porrada na cara, depois foi pro futebol americano, também não deu certo e voltou pro wrestling, não veio pro MMA. Então sobram poucos talentos para nossa modalidade, e os que sobram, em sua maioria, não são tão atléticos, são apenas corpulentos, fortes, pegadores. Por isso, malhadinho, Randy Couture, Ryan Bader, Fedor Emelianenko, John Jones, pesos pesados leves, porém técnicos, explosivos, rápidos, sobram. Se liga só no drama. Considerando o mercado global, hoje o MMA está no pico histórico de popularidade. E na última atualização do ranking dos pesados, entraram no top 5 Don'Tale Mayes e Jonathan Diniz, vindos de derrotas. Isso porque Jairzinho Rozenstruik e Sergey Pavlovich protagonizaram no último sábado uma das piores lutas de todos os tempos. E o Surinamês, que era top 10, acabou sumariamente demitido. Agora o 10º é o Tai Tuivasa, que perdeu as últimas 5 e não vence há 3 anos. O 9º é o Derrick Lewis, que completa 40 anos depois de amanhã e perdeu 4 das últimas 6. O 8º do ranking é o Marcin Tybura, de 39 anos, 3-3 nas últimas 6. O meu ponto aqui é, sai década, entra década, a impressão segue a mesma. Essa divisão só tem 5 ou 6 atletas de elite barra completos. É basicamente do malhadinho pra baixo. E desses 6 aí, Malhadinho e John Jones são meio pesados, poderiam lutar com 93 quilos na próxima rodada. Mas vamos lá, vamos analisar esse grupinho. Curtis Blade já ganhou do Malhadinho e do Volkov, mas perdeu pro Aspinall e pro Pavlovich. Popularidade zero, vai pegar um estreante no final do mês. Pavlovich foi humilhado pelo Volkov e pelo Aspinall e muito pressionado pelos resultados, deitou em cima do Jairzinho Rozenstruik e foi muito cornetado pelo Dana White. Moral zero. Volkov já perdeu pro Aspinall, pro Blades e pro Ciryl Gane 2 vezes. Ciryl Gane já bateu na trave 2 vezes. Perdeu pro
pro Francis Ngannou e foi tratado feito criança pelo Jon Jones. Também tem média de uma luta por ano e a segunda vitória sobre o Volkov foi totalmente garfada. Entenderam como não tem nada excitante saindo daqui, é tudo mais do mesmo? Aí sobram os campeões, o linear e o interino, Jon Jones e Tom Aspinall. E o único reforço que poderia vir de baixo, Alex Poitin, já tem luta marcada com 93 quilos, a mais difícil da carreira, inclusive. Aí eu começo a ler as entrelinhas do último fim de semana, porque tanto o Dana White quanto o Tom Aspinall, que sempre demonstraram muita confiança em realizar a luta com o Jon Jones, apontaram para outra direção. Ambos falaram sobre a possibilidade da categoria seguir em frente sem o cara. O discurso claramente mudou. Não sei se o Jones está se fazendo de difícil, pedindo dinheiro irreal, ou não tem interesse de voltar a lutar no curto prazo. O meu ponto é o seguinte, ainda que o Jones volte, a categoria não pode contar com ele pro futuro. É uma luta e só. E não tá mais com tanta cara de que ele volta. O Tom Aspinall pode enfrentar qualquer outro pelo título linear. Então sim, Jailton Almeida está a uma vitória de disputar o cinturão. O André disse isso no podcast do Sexto Round, vocês tiraram ele pra maluco, mas pode muito bem acontecer em 2025. Porque dá pra cravar que o próximo adversário do baiano será Gane, Volkov ou Pavlovich, dependendo da realização ou não de Aspinall versus Jones. Desses três, Pavlovich é o nome mais provável, tá em mais cenários. E seria o Gane o menos. Pavlovich é luta dura? Com toda certeza. Tirando os campeões, talvez esse seja o pior encaixe pro Malhadinho. Mas também, meu amigo, o Russão não é mais aquele bicho papão confiante de 2023. O cara caiu em desgraça. Teve a alma sugada pelo Tom Aspinall, foi totalmente controlado por um cara que ele batia na academia, que é o Volkov, e a gente viu ele cheio de medo de perder pro Jairzinho, fazendo o que nunca tinha feito no UFC, virando cobertor molhado. Malhadinho é mais leve, rápido, explosivo e tá muito mais confiante do que ele num esporte que é bem mental. E se for o Volkov com 3 km de perna ou o Gane alérgico à luta agarrada, melhor ainda. Aí você vai falar, ah, Renato, ainda que o Malhadinho passe por essa peneira, vai ficar agarrado no Tom Aspinall ou no Jones. Vai mesmo? E se o Jones vencer o Tom Aspinall e se aposentar? Deixando assim Malhadinho dentro de uma luta pelo título vago com um desses três, Volkov, Pavlovich ou Gane. Ou vai que Jones não volta e casam Aspinall contra Gane, Inglaterra versus França pelo título linear. Resultaria em Malhadinho contra Volkov no Title Eliminator. Pavlovich tá fora, ele acabou de entregar a pior luta do ano, o Dana White tá um arara. Aí pergunto de coração, é impossível uma combinação em que o Gane frustra o Aspinall na movimentação e Malhadinho soterra o professor Girafales? Senhores, eu sei que tem muitos 6 aí, mas o mar tá pra peixe. Malhadinho pode ser campeão do mundo com 2 vitórias. O destino e os matchmakers podem colaborar ou não com casamentos favoráveis, mas ainda assim tá muito perto. É hora do cara botar a faca nos dentes e se dedicar como nunca, porque nessa categoria, historicamente, não há muita alternativa. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Você, dada a situação, tá confiante que Malhadinho pode chegar pelo menos disputar o cinturão em 2025? Eu tô, sinceramente. Comenta livremente aqui embaixo o seu ponto de vista. Se puder deixar o like, por favor, ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. Clica na mãozinha positiva, vai lá no nosso canal de cortes, o link tá aqui embaixo e aqui em cima tá o link para a resenha de ontem que eu falei sobre Israel Adesanya contra Paulo Borrachinha 2. A hora é agora. Clica aqui para entender. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.